Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos aqui para dar continuidade à nossa aula de homilética, né? Estamos aí no nosso terceiro encontro e no encontro passado eu finalizei dizendo que ia falar sobre alguns tipos, né, de sermões, mas não se faz necessário nesse momento, até porque no nosso manual fala sobre o desenvolvimento do sermão. Vamos comentar um pouco sobre isso porque é muito importante para o pregador, nesse quesito pregador e pregação, né? Então, conforme está na nossa página 67 do módulo, né, diz que nenhuma religião valoriza tanto a prédica quanto o cristianismo, ou seja, os pastores em geral, né, não hesitam em afirmar que o sermão é a parte mais importante do culto. Abre aspas, por favor. Eu preciso que eles também dê tempo para isso. Já que estamos numa aula, podemos comentar, desde que a crítica seja construtiva e não destrutiva, né? Então, pegando esse ponto aí, já que os pastores não hesitam tanto em afirmar que o sermão é a parte mais importante do culto, eu acho, né? Como professor, como também pastor, como líder, eu acho que eles deveriam valorizar mais esse momento da pregação, que é um momento bem espremido ali no culto, né? Ele é bem curto. O culto tem 2 horas e nós temos aí 20 minutos de pregação. Muito pouco mesmo. E às vezes o pregador acaba passando, né, do horário previsto por conta também do tempo que lhe foi dado. Outros já são exagerados porque enfeita demais o pavão e não precisa tudo isso. Na verdade, a mensagem do Evangelho tem que ser simples. Mas nesse ponto aí, acho e penso, e acho que o pensamento é também entre todos vocês que nos acompanham aqui nesse vídeo, também é peculiar com o meu aí, muito parecido, né? Que ele tenha realmente mais tempo, já que eles valorizam tanto, que eles dêem então mais tempo. Então, por esse motivo, a pregação implica pesada responsabilidade sobre nós pregadores, sobre você que carrega, né, essa marca, esse estigma aí de pregador. Então é importante demais que esse sermão seja realmente valorizado, porque a responsabilidade é grande sobre nós que estamos incumbido, né, de justamente pregar e trazer a mensagem que o auditório, inclusive nosso público, vai estar esperando e espera, inclusive, que seja surpreendido pela palavra. Todos esperam. Eu, por exemplo, quando vou num culto, fico aguardando o momento da pregação. Para mim, ele é, sem dúvida nenhuma, o momento mais crucial, mais importante ali. Então, eu gostaria que nesse ponto aí tivesse tempo. Eu gostaria que nesse ponto aí, né, não só fosse dado tempo suficiente, se um dia você dirigir um culto, uma congregação, faça isso, aprenda nessa aula, dê tempo ao pregador, priorize. Vou dar uma dica aqui para vocês, mínimo de pelo menos 40 minutos, mínimo de 40, e no máximo 50, não dê mais do que isso, senão o sermão também fica chato, não tem quem consiga ficar mais tempo do que isso. Até porque o pregador, às vezes, ele coloca muitas repetições no mesmo culto e traz muitas coisas pessoais para dentro da pregação. Então, reduzindo esse tempo aí, no bom sentido da palavra, né? Limitando ele aí entre 40 e 50 minutos, está de bom tamanho para ele pregar uma mensagem convincente, de tal forma, melhor dizendo, que as pessoas saiam contentes com aquilo que escutou. Eu acho que é tempo suficiente, dá tempo para preparar um bom sermão, né, e desenvolver ele dentro do contexto bíblico. E não estou dizendo que não possa usar experiência pessoal, já trabalhamos isso nos vídeos anteriores, mas que ele possa justamente priorizar, né, esse tempo que foi lhe dado e que os líderes também possam, já que o ponto é esse, a questão do desenvolvimento e fala sobre essa valorização do sermão dentro do cristianismo. Esperamos sim que as lideranças tomem posição em relação a isso, porque o culto tem sido muito espremido, principalmente no quesito pregação. Muita oportunidade, muita conversa, muito louvor, que não é ruim o louvor, mas muito mais do que a pregação. Então fica asfixiada ali a pregação, aquele momento pequenininho, curtinho e é complicado. Então, dentro desse desenvolvimento do sermão, o primeiro ponto, né, que eles vão avaliar é justamente a estrutura do sermão, ou seja, qualquer explicação requer organização, requer ordenação, requer lógica e também o que? Clareza. Então vamos lá, explicação, né, organização, ordenação, lógica
e clareza. Então, sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus, esse deve ser, dentro da página do módulo, né? Da página 67 e 68, deve ser o quê? Didático, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura o quê? Que facilita, né, o desenvolvimento da mensagem. Esses elementos são, e aí nós precisamos colocar aí dentro desses elementos 2 pontos: o alvo, né, tema, principalmente, texto, melhor dizendo, vamos voltar na ordem: alvo, depois o texto, depois o tema, a introdução, o corpo do sermão e a conclusão dele. E no final, após a conclusão, né, que esse apelo seja feito. Ou seja, são imprescindíveis, né? Isso aí não pode ser, ou seja, são indispensáveis dentro do sermão, pois nesse momento aí é importante que o pregador leve esse sermão dentro dessa estrutura, que ele desenvolva exatamente desse jeito. O alvo ou o objetivo nessa etapa do sermão, o objetivo ou o assunto, né? O pregador deverá estar inspirado por Deus, né? Estou dentro do módulo para que a gente não fuja desse assunto, porque ele é muito importante dentro desse desenvolvimento, né, do sermão, dessa ligação entre o pregador e a pregação. A homilética, basicamente, ela só fala isso. Claro que nós vamos usar alguns requisitos da hermenêutica daqui a pouco, da exegese, mas basicamente ela se preocupa em que o pregador e a pregação estejam alinhados ali um ao outro. Então, o assunto, o objetivo é o assunto. O pregador deverá estar inspirado, né? Inspirado, nesse momento aí ele tem que estar inspirado por Deus. É exatamente aqui que ele recebe a mensagem que tem a pregar, ou seja, é a partir desse ponto, né, estruturá-la para levar à igreja. Ou seja, a partir desse ponto aí ele estruturar para levar à igreja. E se você não tem nada para falar, então não fale nada. Isso aí nós já comentamos lá atrás nos vídeos anteriores, né? Quando não tem nada para falar, não se fala nada. Ou seja, se o Espírito Santo lhe der algo a falar, fale. Mas tem que falar, né, direito, não pode justamente ferir esses princípios. É importante que essa mensagem seja inspirada pelo próprio Espírito Santo. Não se abre a palavra de Deus e por conta própria se prepara um sermão. Aliás, eu acho que o pregador que vai organizar um sermão, preparar um sermão, já que ele tem esse objetivo principal, sendo ele o assunto principal do que ele vai fazer, ele precisa primeiro pedir, melhor dizendo, essa ajuda ao Espírito Santo, porque sem isso fica inviável, né, dele dar continuidade a uma pregação sem que haja essa presença. Aliás, ele como diz nas regras de hermenêutica e também de exegese, o Espírito Santo é o principal intérprete da sua própria palavra, que é a Bíblia Sagrada e da palavra de Deus. Então, sem o auxílio, sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível, né, dar continuidade. E o segundo ponto, né, dentro dessa estrutura do sermão, que é o tópico 1, o texto bíblico, ou seja, o assunto do sermão deverá ser baseado em um texto bíblico. E aí, meus irmãos, quando falamos de texto bíblico, né, essa ideia do texto, nós já comentamos sobre isso lá atrás, nos vídeos anteriores, e vocês bem lembram. Então é importante que ele deve ter o que? Principalmente dentro desse texto bíblico, clareza. Pense comigo, você prega algo que nem você mesmo está entendendo. Eu vou pregar algo que nem eu mesmo estou entendendo. Então fica muito difícil transmitir, né, a mensagem de Deus, considerando que nossa homilética aqui é bíblica e precisa ter essa clareza, ou seja, deve permitir que os ouvintes saibam ou venham saber o que está sendo tratado. Ou seja, o que significa essa ideia de clareza é exatamente trazer ao ouvinte aquilo que ele realmente entenda, porque senão
fica complicado. Inclusive, se tiver visitante, ele prefere nem voltar, porque ele não entendeu nada. É possível, mesmo que ele seja visitante, não crente, mas é possível que ele não entenda se você não tiver inspirado pelo Espírito Santo. Se não houver essa inspiração, se não houver... Porque se não tem clareza, não tem inspiração. Para ter clareza, tem que ter inspiração. Bom, eu não penso assim, eu ensino assim e é assim que tem. Quando o Espírito Santo, já que o alvo principal são almas, são vidas, o Espírito Santo traz clareza àquilo que está sendo pregado, né? Então, essa questão do texto bíblico, que é o assunto do sermão deve ser baseado em um texto bíblico, é importante que seja nele, mas que venha com clareza, para que o ouvinte entenda. Lembre-se que na aula passada nós falamos sobre esses textos obscuros, lembra disso? Exatamente isso aí. Eles precisam ser evitados, tem que ter clareza, tá certo? E nesse ponto aí, às vezes nós ficamos devendo e devendo muito, não é pouco não. E agora o terceiro ponto é o tema, né? Ou seja, para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, e é imprescindível o emprego de um tema. Então, é importante que ele saiba, está dentro do mesmo contexto, né? O tema, o texto, porque você vai escolher um texto que seja claro. E o tema, para que o ouvinte possa ter a ideia do que você vai falar. Então, é importante o emprego do tema. O ouvinte realmente estará adentrando no sermão a partir do tema. Qual é o assunto principal? O que você quer falar, né? Qual é o tipo de sermão que você quer que ele entenda? Que isso aí nós vamos ver lá na frente, dentro do sermão temático, né? Mas é importante que tenha um tema principal, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? O propósito de Deus para salvar a humanidade. Aí você pode escolher qualquer um texto que fale sobre o sacrifício da cruz, que o propósito está na pessoa de Jesus Cristo. Até porque lá em Gênesis 1 ele fala sobre a semente, de Gênesis 3, fala sobre a semente da mulher. E se ele vai falar sobre a semente da mulher, está justamente dentro dessa ideia do tema que eu dei aqui, bem rápido, só para nós entendermos, né? Então é importante, é imprescindível o emprego do tema. No próximo bloco nós vamos justamente dar continuidade a essa estrutura do sermão.